por acaso você tem interesse de aprender inglês, aquele inglês do dia a dia que o americano fala, tá cansado de tentar aprender inglês sozinho e nunca dá frutos, e você, além do mais, não quer passar 5 anos estudando numa escola de inglês. Para você que tá nessa situação, Lício Alvino, um americano que morou 5 anos no Brasil e fala fluentemente português, vai te ensinar a falar o inglês que ela fala no cotidiano. E o melhor, por um precinho que cabe no seu bolso. Gostou? Link na descrição e segue o vídeo. Bom, mas eu acho que a grande questão que tá se pondo agora, e aí você me corrige, ou sei lá, me ajude, não é me ajude, mas assim, dê os seus argumentos para tentar mudar isso, que é o seguinte, a gente tá desenhando aí um segundo turno que é Lula e Bolsonaro. Esse é o que tá... Assim dizem as pesquisas. Assim dizem as pesquisas, exatamente. E o voto hoje em dia, a gente tem, grosso modo, números grossos, a gente tem 33%, anti-Bolsonaro, portanto pró-Lula. A gente tem 30% anti-Lula, portanto pró-Bolsonaro. E 30% que não sabe ainda. Que tá meio... mais ou menos a mesma porcentagem da última eleição. Agora deixa eu te falar primeiro. Ninguém briga contra pesquisa. Agora a gente só precisa entender que pesquisa é retrato. E a vida é filme. Então, uma coisa é o retrato. Você tô aqui... Tirou um retrato, eu estava só passando a mão. Como é que é o retrato? Não é? Não? Gostei. Eu estava só passando a mão. Então, agora eu vejo o filme. Eu estava só passando a mão e não sei o que e tal. É outra história. Então, eu não estou assustado que eu vi um fantasma. Eu estava passando a mão, fazendo um argumento. Percebe? Mal comparando, pesquisa é isso. Portanto, a vida é filme. Agora, vamos ver aqui concretamente. Eu estava mostrando para o Rolandinho, porque estão me mandando para mim aqui. Pesquisa Ibope no Rio de Janeiro, na véspera da eleição. Eu vou aproveitar para ir no banheiro. Com vontade. No Rio de Janeiro, primeira à esquerda. Estou brincando, quase sempre é. Pesquisa Ibope no Rio de Janeiro. Paes, Eduardo Paes, 24, Romário, 18, Garotinho, 12. Witzel, 2. Quem ganhou a eleição? Witzel. Agora, pesquisa em Minas Gerais. Ibope no dia da eleição, 2/10, na véspera, que a eleição foi dia 3. Anastasia, 33, Pimentel, 22, Zema, 10. Quem ganhou a eleição? Zema. Colômbia ontem. Hoje, na verdade, não está acontecendo. O candidato que estava em terceiro lugar tinha 10%. Ninguém dava a menor bola para ele. Chegou, ganhou uma vaga no segundo turno com 28, agora é favorito com 41. Por quê? Porque hoje a pesquisa tem um elemento muito mais de propaganda no Brasil moderno do que de aferição mesmo. Quem paga as pesquisas? Se você olhar, tiver curiosidade, quase todas são pagas por bancos. Olha de novo, o mesmo esquema. E os bancos querem que seja um dos dois. Querem confinar os dois e querem confinar os 3, os 4, os 5, para ter todo mundo disputando o frufru, mas tendo compromisso de manter o sistema econômico, o sistema político, onde o suborno é mais fácil do que o convencimento. Por quê? Porque ninguém vai conseguir convencer a população, se eu mandar para um plebiscito, que o país vai cobrar 0,5% de imposto sobre as grandes fortunas acima de 20 milhões de reais e vai alcançar apenas 58 mil contribuintes e arrecadar 60 bilhões de reais por ano, dinheiro com o qual eu boto todas as crianças brasileiras numa creche em tempo integral. Um dos aspectos assim, interessantes sobre um segundo turno aqui no Brasil, eu tenho a impressão... O que foi, Zé? Não, pode falar, vai. Pode falar. Tá. Eu tenho a impressão que se a gente tivesse um segundo turno que tivesse, para não usar teu nome, se tivesse Moro e Lula, eu acho que a gente ia ter uma eleição no segundo turno bastante... Moro, não sei se é uma boa... Se tivesse X e Lula... Qualquer um ganha do Lula. Eu tenho a mesma impressão com o Bolsonaro. Qualquer um ganha do Bolsonaro. Porque assim, a grande questão que está aqui agora é Lula contra Bolsonaro. E um sustentando o outro. Se a gente tirar o outro tá fudido. Pronto, é isso aí. Né? Simples assim. Mas isso é só uma sensação que eu tenho. Mas correta, eu sou profissional. Então, deixa eu lhe dizer, reeleição é um mandato de 8 anos com plebiscito no meio. A condição da disputa é tão desigual... O presidente dá uma canetada, muda juro, muda coisa, vai empréstimo, faz o bolsa não sei Tem a máquina a seu favor. Enfim, e está no jornal. Fala bobagem, sai no jornal. Não fala nada, sai no jornal. Fala coisa bonita, sai no jornal, como eu já falei aqui. Então, o que está acontecendo? Pela primeira vez no Brasil, isso já tem ciência nos Estados Unidos,
Já houve esse precedente, o Jimmy Carter, por exemplo, é um caso importante, não é? Em que a reeleição funcionou como um plebiscito contra a situação. É o caso claro do Brasil hoje. Então, eu não sei ainda quem vai ganhar a eleição, mas eu já sei que um vai perder, o Bolsonaro. E é uma coisa científica, porque é o seguinte, nível de conhecimento 100%, nível de preferência 25%, o resto tudo rejeição. Então, o cara não vai alterar isso, porque a situação econômica vai dar uma virada espetacular, não. Tudo indica que vai tudo piorando na situação brasileira, sob o ponto de vista econômico, inflação, o diabo, que é o que interessa para a gente discutir, não é fascismo, sabe, comunismo, isso é tudo para distrair o povão, ou essas agendas identitárias, para distrair o povão e não discutir essencialmente onde é que está indo a grana, que nós cobramos de imposto, que é uma deveriam discutir também, né? Também tudo. Mas o essencial, Sim. o coração da coisa é a qualidade, a condição de viver, de trabalhar, de produzir, de ganhar salário, de remunerar os aposentados. Nós estamos produzindo 60 milhões de pessoas que daqui 15, 20 anos vão envelhecer sem aposentadoria nenhuma. Pela informalidade mais selvagem da história do mundo, que é o Brasil hoje. Isso tudo é o que devia estar sendo discutido. Pois bem, Bolsonaro está conseguindo 25%. 75% não quer o Bolsonaro. O Lula está conseguindo capturar 40%, 45%. Tem 30% que, por esse critério raso, que é só um critério bobo, que não explica a complexidade do movimento do voto, não querem. Eu, desses 30%, eu já tenho 12%. Agora, quando você vai olhar... O Datafolha mostra isso tudo. Quando você vai olhar dos 45% do Lula... 12 nas pesquisas? Sim, nas nossas internas todas. Tá. Por quê? Porque eles ajustam na margem de erro. Então, quando diz 9, é a mesma coisa de dizer 12. Margem de erro 3 e PESP de ontem. Pronto. Percebe? PESP, XP, um banco. Aí, Quest, Genial, o outro banco. Nada contra. Não estou falando da desonestidade nem nada, mas, porra, não é estranho? Tá certo? Eu pesquiso. Então, repare. Nesses 45 do Lula, 15 estão votando no Lula coagidos por essa ideia de que é o único cara que vai derrotar o Bolsonaro, vai tirar o Bolsonaro, Que acabar com o precisa Bolsonaro. imperativamente ser no primeiro tem que ser no primeiro turno. Para ser um símbolo. Que é justamente o oposto, tá certo? Se você quiser derrotar o Bolsonaro, é tirar ele do segundo turno. Portanto, quem está votando agora no Lula por essa razão, devia votar em mim. Porque eu tiro o Bolsonaro. Eu estou ali no 12, o Bolsonaro 25. Sim. Ainda longe da eleição, com a condição da disputa completamente desigual, eu passo ele. Mas não tem nenhuma... Você vai ver a sensação que vai ser essas eleições. Enfim. E do outro lado, você tem 25 do Bolsonaro, uns 9 estão ali porque não querem o PT de volta. Com certeza. Mas já machucados, já não explicam mais a rachadinha, já certeza. se zanga com a vulgaridade, a falta de educação. Não pararam muito para pensar. Eu sinto que tá tendo, sabe, uma inércia ainda, assim, porque, ó. rapaz, é no susto. Nosso porque o Lula tá povo- subindo mas porque e eu o preciso me povo- proteger, então eu tô com o Bolsonaro. Sei lá, Mas é porque meio o assim. povo está vivendo o pão que o diabo amassou. E a centralidade do assunto política na cabeça do povo hoje não existe. Só quem está agarrado nisso é político e jornalista. Isso vai mudando gradualmente com o tempo. Daqui a pouco você vai inundar a televisão com comerciais, com posicionamento. Então vai aparecer um cara que tem uma biografia limpa, que tem uma proposta escrita, que vai para o debate, até com quem não devia. Muita gente diz que eu não devia ter ido. Vou debater com quem vai no Flow, vou no Flow. E vou mesmo. Aqui eu estou com muito prazer de ficar sabendo da verdade de novo. Né? E pronto. E aí vamos ver. O que é que eles querem? Resolver de véspera a eleição, tirando o povo da jogada. E